Em Efésios capítulo 6, Paulo conclui sua carta à igreja em Éfeso, após a qual tenta sugerir diferentes formas de ter um relacionamento que deve ser sempre pacífico e unido. Além disso, ele abriu os olhos dos cristãos para algo muito importante: em guerra espiritual. Na maioria das vezes, essa batalha é contra o diabo e seus espíritos malignos e tudo que os acompanham, e Paulo nos adverte a vestir a armadura do Espírito Santo para vencer. Esta passagem nos lembra o que esperamos encontrar na Palavra de Deus e o que o Senhor espera de nós, que é obediência e respeito. Escritores judeus e greco-romanos concordaram que os filhos precisam honrar seus pais. O mandamento de honrar e honrar os pais já existe, o que inclui viver de maneira que lhes traga a honra. Desta forma, as crianças são ensinadas, mas muitas vezes usam a força, mas Paulo se opôs a essa forma de educação. A sociedade grega e romana era muito dura com crianças e bebês. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar e orientar seus filhos. Paulo salientou que os pais não devem irritar seus filhos. A tirania não deve ser usada para disciplinar, muito menos para a raiva. Como o Antigo Testamento, o Novo Testamento fornece orientação sobre servos e escravidão. Esses códigos não fecham os olhos à escravidão, são apenas códigos morais a serem seguidos onde nos tempos em que tal sistema existir. A afirmação de Paulo de que servo e mestre são iguais diante de Deus deve ter chocado seus contemporâneos. A lei romana discriminava os servos, mas a lei celestial não. Nesse contexto, as palavras de Paulo estabeleceram um novo sentido de fraternidade entre as classes e mais tarde serviram de inspiração para o movimento abolicionista. Paulo disse 3 vezes que os cristãos devem permanecer firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, em uma batalha espiritual contra os males espirituais do céu. Seguir Jesus é uma batalha. A batalha não termina quando você converte. Os verdadeiros inimigos são forças espirituais e demoníacas que querem destruir o povo de Deus. Mas você não está sozinho. Jesus está com você, dando-lhe uma armadura espiritual para ajudá-lo a vencer todas as batalhas. Estes são os 6 elementos da armadura de Deus. 1. Cinturão da verdade. A verdade te liberta. O cinto está ligado à armadura, a verdade une você com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade, e sua verdade está escrita na Bíblia. Como usar? Estude a Bíblia e acredite em sua verdade. 2. A armadura da justiça. Jesus é a sua justiça. A couraça protege seu coração, a justiça de Jesus protege você do pecado. Quando você se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Jesus, Ele apagará a injustiça pecaminosa do seu coração. Como usar? Arrependa-se de seus pecados e creia que Jesus o salvou. Tente fazer a coisa certa. 3. Sapatos do Evangelho da Paz. Deixe Deus dirigir o seu caminho. Os sapatos protegem seus pés, o Evangelho da Paz protege seu caminho. A disposição de pregar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos falsos, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Como usar? Evite o mal e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. 4. Escudo da fé. A fé vence o inimigo. Um escudo protege contra flechas, a fé protege contra o diabo. A fé pode ajudá-lo a se proteger de acusações, dúvidas e tentações do diabo. Como usar? Em tempos de dúvida e tentação, escolha acreditar em Jesus.
Tente esclarecer suas dúvidas e fortalecer sua confiança. 5. Elmo de resgate. Jesus salva. O capacete protege a cabeça, a salvação protege a mente. Jesus foi liberto da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver para coisas ruins que levam ao crime. Como usar? Passe mais tempo pensando nas coisas de Deus. Rejeite ideias falsas e acredite na salvação. 6. Espada do Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. A espada fere e defende o inimigo, a palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá o poder de derrotar o inimigo. Como usar? Combata mentiras e tentações pregando a verdade bíblica. Confie na palavra de Deus. Esta oração é inspirada pelo Espírito Santo, capacitada por Ele e guiada por Ele. Orar no Espírito Santo é admitir que somos ignorantes e dependentes de Deus. Paulo termina com uma saudação, sem as referências pessoais típicas de suas cartas. Essa omissão é difícil de explicar se considerarmos que esta carta foi escrita apenas para a igreja em Éfeso, onde foi a maior parte do ministério de Paulo, e ele deve ter muitos amigos lá. Por esta razão, muitos concluíram que a carta foi escrita para se espalhar entre outras igrejas da região, não apenas a igreja em Éfeso. Portanto, Paulo deixa bem claro que todos nós estamos dentro de uma batalha espiritual e devemos sempre estar preparados, revestidos com a armadura de Deus para lutar e vencer. Por isso é tão importante estar sempre atentos, em espírito de oração e próximos de Deus, pois os desafios são muitos e o inimigo está sempre na espreita. Agora vamos juntos orar Efésios 6, nos revestindo da armadura do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente,
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Tenha como prioridade alimentar-se espiritualmente, revestindo-se todos os dias da armadura de Deus e fortalecendo sua alma com muita oração e sempre na presença do Senhor. Pronto para a batalha. A armadura de Deus lhe dará a vitória. Deus te abençoe e obrigado por assistir este vídeo até aqui. Peço que curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos e para todos aqueles que precisam receber esta oração. Muito obrigado e até a próxima oração.